Ela nunca imaginou que um simples pedido pudesse mudar completamente a forma como enxergava a própria vida. Era para ser só mais uma noite de serviço. A casa silenciosa, os passos contidos para não incomodar o patrão viúvo. Um homem culto, discreto, sempre educado, mas com um olhar permanentemente perdido em algum lugar do passado. Ela o respeitava, sentia até pena. Perder a esposa tão jovem havia destruído aquele homem por dentro. Mas jamais esperava pelo que aconteceria naquela noite. Ele apareceu no corredor, terno amassado, cheiro de bebida misturado com perfume caro. Os olhos marejados, nas mãos, um vestido. Ela usava isso no nosso aniversário. Disse baixinho, quase implorando. Por favor, veste para mim. O coração dela disparou. Ela pensou que tinha ouvido errado. Achou ofensivo, invasivo, até doentio. Quis dizer não, mas ele tremia. Parecia à beira de um colapso. Um homem gigante reduzido a um garoto perdido. E sem entender por quê, ela aceitou. Entrou no quarto da ex-patroa. O cheiro do perfume ainda estava na penteadeira. As fotografias por toda parte. As joias organizadas com cuidado. Um santuário de memórias. Ela se sentiu uma intrusa, mas quando vestiu o tecido macio e se viu no espelho, algo mudou. Não era mais só a empregada. Pela primeira vez sentiu-se vista. Quando saiu, ele ficou sem ar. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Foi a primeira vez que ele a chamou pelo nome e também a primeira vez que ofereceu um lugar à mesa, e não na cozinha. Naquela noite, ela não sabia o que era mais perigoso, o olhar dele, ou o que aquilo despertou nela mesma, porque a partir dali, nada mais seria simples. E ela ainda não fazia ideia do preço por vestir aquela história que não era dela. Antes de continuar essa história intensa, deixa eu te perguntar uma coisa rápida. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aí nos comentários para eu saber até onde essa história está chegando. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Todo dia tem histórias cheias de emoção, dilemas reais e finais que ninguém imagina. Agora, imagina só. Você trabalha anos na mesma casa, sempre em silêncio, sempre invisível. Até que um dia alguém te olha como se você fosse outra pessoa. Como você reagiria? Seria um privilégio ou uma armadilha? Porque para nossa protagonista, vestir um simples vestido não foi um gesto inocente. Foi o início de uma transformação perigosa. Não apenas na cabeça do patrão, mas dentro dela mesma. Marinalva sempre achou que a casa do viúvo Augusto era grande demais para um homem só. Um casarão de 2 andares, silencioso como cemitério durante o dia, mas cheio de memórias penduradas nas paredes. Retratos de uma mulher loira, elegante, sempre sorrindo. A falecida esposa. A dona que Marinalva nunca conheceu, mas que parecia continuar ali. Observando, ela trabalhava há 2 anos naquela casa. Cumpria tudo em silêncio, recebia seu salário, evitava olhar demais para o patrão. Ele era educado, mas distante. Tinha um jeito triste, quase quebrado. Só falava o necessário. Parecia viver mais no passado do que no presente. Até que numa tarde qualquer, tudo mudou. Ela estava limpando o quarto que um dia pertenceu à esposa dele. Era proibido entrar ali, mas ele mesmo tinha pedido para que ela a arrumasse. Disse que queria colocar as coisas em ordem. Só isso. Ao abrir o guarda-roupa, os vestidos estavam todos lá, intocados, como se esperassem a dona voltar. Foi então que Augusto apareceu na porta, silencioso, como sempre, mas dessa vez com os olhos fixos nela. Experimente um, ele disse, num tom baixo, quase suplicante. Só para eu ver. Como ficaria? Marinalva congelou. Achou que tivesse ouvido errado, mas ele insistiu com a voz embargada. Por favor, ela sentiu um arrepio estranho. Parte medo, parte pena. E por algum motivo que nem ela soube explicar, obedeceu. Escolheu um vestido azul claro, de renda, macio como água na pele. Quando se olhou no espelho, sentiu algo estranho. Não era mais só Marinalva, era outra coisa. Quando saiu, Augusto levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrima. Você, ele sussurrou. Parece tanto com ela.
Marinalva quis tirar o vestido na hora, mas ele se aproximou devagar, como quem não queria assustar. Se você quiser, pode ficar com ele, ela não respondeu. Só ficou ali, parada, sem saber se deveria correr ou agradecer. No fundo, ela sabia. Alguma coisa tinha sido quebrada naquele momento. E nada seria como antes. Mas ela ainda não fazia ideia do quanto aquilo iria fugir do controle. Nos dias seguintes, algo mudou sem que nenhuma palavra fosse combinada. Marinalva percebeu que, quando estava com seu uniforme simples de faxineira, Augusto mal anotava. Respondia com monossílabos, passava por ela como se fosse mais um móvel da casa. Mas quando, por acaso ou talvez por curiosidade, ela colocou novamente o vestido azul para terminar de passar roupa no quarto. Ele desceu as escadas mais cedo do que nunca. "Bom dia", disse ele com uma suavidade que ela nunca tinha ouvido antes. E foi além. Perguntou se ela já tinha tomado café. Ofereceu para preparar algo. Chegou a puxar uma cadeira para ela sentar. Coisas que jamais faria se ela estivesse com o uniforme simples. Naquela noite, enquanto se deitava, Marinalva ficou encarando o teto, inquieta. Será que eu estou enganando ele? Ou ele está se enganando sozinho? E por que, apesar do incômodo, havia um lado dela que... Gostou? Começou a repetir o hábito. Não todos os dias, mas às vezes. Um vestido diferente, um brinco discreto, nada demais. E cada vez que vestia aquelas roupas, o olhar de Augusto mudava. E junto com o olhar, mudava o tratamento. Um dia, ele trouxe flores do mercado e deixou em cima da mesa com um bilhete torto. Para enfeitar a casa. Ou você. Outro dia, elogiou seu cabelo solto. Depois, sem jeito, perguntou se ela gostaria de companhia para ver um filme. Marinalva desconversou, sempre mantendo certa distância. Mas no fundo estava dividida. Era errado? Era perigoso? Ou era apenas um homem solitário? Encontrando consolo na presença dela? Mas a pergunta que realmente a atormentava era outra. E se, por trás daquele olhar doce, ainda existisse um homem capaz de machucar? Porque às vezes, quando ela tirava o vestido e vestia de novo o uniforme, o olhar dele mudava completamente. Ficava frio, distante, como se ela tivesse voltado a ser invisível. Era como viver entre dois mundos. Dois homens. Dois perigos. E tudo estava prestes a sair do controle na primeira vez que ele tocou sua mão. Mas isso só aconteceu na noite em que ele bebeu demais. A noite estava silenciosa demais. Era sexta-feira e Marinalva já ia subir para o quarto dos fundos quando foi surpreendida pelo som de um copo caindo na sala. Ela correu, achando que Augusto havia se machucado. Encontrou-o sentado no chão, próximo ao sofá, com uma garrafa de uísque quase vazia ao lado. Os olhos marejados. "Você pode só ficar aqui um pouco?" murmurou sem a firmeza habitual. Ela hesitou. "Não é minha função", pensou. Mas deixar ele assim também não é certo. Sentou-se na poltrona próxima, mantendo distância. Ele riu, um riso fraco. "Sabe, quando você usa aquelas roupas?" Ele começou o trôpego. "Eu sinto que ela voltou, nem que seja só um pouco." Marinalva sentiu o coração apertar. "Mas eu não sou ela, seu Augusto." Eu sei, sussurrou encarando o chão. "Mas às vezes, eu queria que fosse." Silêncio, então de repente ele engatinhou até ela. Pegou na mão dela com força. Não de forma agressiva, mas desesperada. Como alguém se agarrando à última tábua antes de afundar. "Fica, só hoje. Fica." Ela tentou retirar a mão, mas ele insistiu, agora com os olhos cheios de lágrimas. "Eu prometo que não vou fazer nada. Só fica. Não quero dormir sozinho hoje." Marinalva respirou fundo. Tudo nela gritava para levantar e sair. Mas alguma coisa, pena, medo, compaixão, e a manteve ali. Então ele encostou o rosto no colo dela e chorou. Chorou como criança, como um homem quebrado, como alguém que amava e odiava a própria solidão. Ela ficou imóvel, sem saber se afagava sua cabeça ou se empurrava. Suas mãos tremiam. "Por favor", sussurrou ele outra vez, a voz abafada. "Só não vai embora." E foi aí que ele fez o que ela mais temia.
Com um movimento rápido, ergueu o rosto e tentou beijá-la. Ela recuou imediatamente, levantando-se num pulo. "Não!" gritou ofegante. Ele ficou parado, atônito, o olhar confuso. E então veio algo pior. Raiva, não explosiva, não barulhenta, mas silenciosa, fria. "Ah, entendi", murmurou ele, afastando a garrafa com um empurrão. Quando veste as roupas, aceita os elogios. Mas na hora de dar carinho de verdade, volta a ser só a faxineira, né? Marinalva gelou. Aquele homem não sabia se queria amor ou poder, e naquela noite, os dois lados colidiram. E o que ele faria no dia seguinte, ela jamais poderia prever. Na manhã seguinte, Marinalva acordou com um nó no estômago. Desceu para a cozinha, esperando encontrar Augusto mal-humorado, talvez agressivo. Mas, para sua surpresa, ele estava sentado à mesa, impecavelmente vestido, barba feita, lendo o jornal como um lord inglês. Ao vê-la, ele sorriu com educação. "Bom dia, Marinalva. Fiz café." Ela congelou. Ele, como se nada tivesse acontecido, mas havia um brilho estranho nos olhos dele. "Algo novo, autocontrole forçado. Sobre ontem", começou ela. "Não se preocupe", interrompeu educado demais. "Eu bebi, perdi a compostura. Não vai se repetir." A gentileza dele, ao invés de tranquilizá-la, a deixou ainda mais desconfortável. Parecia ensaiada, calculada. Nos dias seguintes, ele passou a tratá-la de forma diferente. Não mais como antes. Não com frieza nem com súplica, mas com algo ainda mais perigoso. Posse silenciosa. Se ela se arrumava demais, ele elogiava com ironia. Se arrumava de menos, ele perguntava se estava desfazendo do presente que ele deu. Começou a casualmente surgir nos cômodos onde ela estava. Abria portas sem bater. Perguntava o que ela fazia, onde ia, com quem falava, e então veio o golpe final. "Vou dar uma festa aqui no próximo sábado. Alguns amigos meus virão. Quero que você esteja presente." "Na limpeza?" Ele sorriu. Vestindo o longo azul marinho, ela gelou. Não posso. Eu só trabalho aqui. Não sou convidada." Ele encostou a xícara com calma. "Você não está entendendo, Marinalva." A voz baixou. "Você não é minha funcionária. Você é meu projeto." Ela sentiu o sangue sumir do rosto. "E projetos não me desobedecem." Foi nesse momento que ela entendeu. Ele não queria companhia, ele queria moldá-la. Queria uma versão viva da esposa morta. Uma boneca vestindo pele alheia. Naquela noite, deitada no colchão fino do quartinho dos fundos, Marinalva tremia. Não de medo apenas, mas de raiva. "Até quando eu vou permitir isso?" A resposta veio com força. "Não mais." Levantou-se. Olhou para a mala pequena no canto. "Ou eu vou embora, ou vou me perder de mim." Mas antes que pudesse agir, ouviu passos pararem atrás da porta do quarto. E a voz dele, calma, sombria. "Pense bem antes de fazer qualquer loucura, Marinalva. Eu já perdi uma mulher. Não pretendo perder outra." A porta ficou em silêncio. Mas o recado estava dado. Ele não ia deixá-la sair fácil. E o que ela fez depois, ninguém seria capaz de prever. No sábado à noite, a mansão estava iluminada como há muito tempo não ficava. Carros luxuosos paravam na entrada. Risadas elegantes preenchiam o ar. O perfume caro dos convidados se misturava ao cheiro de taças recém-polidas. E como ordenado, lá estava ela, Marinalva, vestindo o longo azul marinho, cabelos penteados como nas revistas antigas. Batom vermelho, pérolas falsas no pescoço, parecia uma pintura, mas por dentro queimava. Enquanto circulava discretamente entre a sala e o jardim, sentia os olhares das convidadas. Havia confusão, cochichos. Quem é essa mulher? Uma parente distante? Nova namorada? Modelo contratada? Mas ninguém tinha coragem de perguntar. Até que Augusto, já com taça de uísque na mão, se aproximou dela. Colocou a mão nas costas dela, com a firmeza de quem marcava território. "Por favor, Marinalva, brinde comigo." Ela o olhou nos olhos e soube. Aquele homem não estava apaixonado. Estava obcecado. Ergueram as taças. Mas antes de brindar, ela falou baixo, apenas para ele ouvir. "Você nunca vai me possuir." Ele sorriu.
calmo, minha querida. Você já é minha desde o dia em que vestiu aquele vestido. Só ainda não percebeu. Marinalva sentiu o sangue ferver. E então fez o inesperado. Ergueu a taça como se fosse brindar e com um movimento certeiro derramou o líquido dourado sobre o vestido. Uma mancha enorme se espalhou pelo tecido. Os convidados olharam, chocados. Augusto ficou paralisado. Ela respirou fundo, firme. Este vestido não me pertence. Nem eu pertenço a ele, muito menos a você, e saiu andando rumo ao corredor. Mas antes que pudesse chegar à porta da frente, Augusto a alcançou. Agarrou seu braço com força. Você não vai sair daqui. Ela virou devagar. Encarou-o com ódio e piedade misturados. Nem você vai me impedir. Ficaram frente a frente, olhos nos olhos. E ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois. Alguns convidados juram que ela se soltou e saiu correndo para a rua, desaparecendo na noite e nunca mais voltando. Outros afirmam que Augusto a alcançou, pediu perdão e que, estranhamente, ela ficou. Há quem diga que hoje ela vive naquela casa, mas não mais como empregada, como companheira ou como refém emocional. E você acha que ela deveria ter fugido ou ficado para lutar? Se fosse você no lugar dela, o que faria? Comenta aí embaixo. Eu quero saber.